Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 17. O barroco. Da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Durante alguns dias, Sofia não teve mais notícias de Alberto, mas procurou por Hermes no jardim várias vezes ao dia. Dissera à mãe que o cão fora sozinho para casa, e o seu dono, um velho professor de física, a convidará para tomar café. Ele falará a Sofia acerca do sistema solar e da nova ciência que nascerá no século XVI. Contou mais a Jorum. Falou-lhe da sua visita a Alberto, do postal no vão da escada e da moeda de 10 coroas que encontrara no caminho para casa. Mas guardou para si o sonho com Hilde e a história do crucifixo de ouro. Na terça-feira, dia 29 de maio, Sofia estava na cozinha e enxugava a louça, enquanto a mãe via as notícias na sala de estar. Quando a música de abertura esmoreceu, Sofia ouviu na cozinha que o major do contingente norueguês da ONU fora morto por uma granada. Sofia deixou cair o pano da louça no lava-louça e correu para a sala de estar. Durante alguns segundos tremeluziu uma fotografia do soldado da ONU na tela. Depois, as notícias continuaram. Oh, não! Exclamou Sofia. A sua mãe voltou-se. Sim, a guerra é terrível. Sofia desfez-se em lágrimas. Mas, Sofia, não é assim tão grave. Disseram o nome dele? Sim, mas já não me recordo. Ele era de Grinstad. Isso não é o mesmo que Lilesa? Não, estás a brincar? Mas quando se é de Grinstad, também se pode ir à escola em Lilesa. Já não chorava. Por sua vez, a mãe reagiu. Levantou-se e desligou o televisor. Mas que excessos são estes, Sofia? Ah, nada. Sim, tem de haver alguma coisa. Tu tens um namorado, e eu começo a acreditar que ele é muito mais velho que tu. Responde-me agora, conheces algum homem no Líbano? Não, não é bem isso. Conheces o filho de alguém que esteja no Líbano? Não, ouve. Eu nem sequer conheço a filha dele. De quem é que estás a falar? Não tens nada a ver com isso. Ah, não? Talvez devesse ser antes eu a interrogar. Por que é que o pai nunca está em casa? Talvez porque vocês sejam demasiado cobardes para se separarem? Terás um namorado do qual o pai e eu nada sabemos? E assim por diante. Ambas temos as nossas perguntas. De qualquer modo, acho que temos de conversar uma com outra. Talvez. Mas agora estou tão cansada que prefiro ir para a cama. E além disso, estou com o período. Saiu da sala a correr com um nó na garganta. Mal saíra da casa de banho e se enfiara nos lençóis, a mãe entrou no quarto. Sofia fingiu que dormia, apesar de saber que a mãe não acreditava. Também sabia que a mãe sabia que Sofia sabia que ela não acreditava nisso. No entanto, a mãe fez como se Sofia já estivesse a dormir. Sentou-se ao canto da cama e acariciou-lhe a cabeça. Sofia pensou como era difícil levar uma vida dupla. Começava a alegrar-se com o fim do curso de filosofia. Talvez terminasse até o dia dos seus anos, ou pelo menos até a noite de S. João, quando o pai de Hilde regressasse do Líbano. Eu queria fazer uma festa no meu aniversário, afirmou então. É uma boa ideia. E quem queres convidar? Muitas pessoas. Posso? Claro. Temos um jardim grande. E talvez o bom tempo se mantenha. Mas, de preferência, eu gostaria de festejar só na noite de S. João. Está bem, então fazemos isso. É um dia importante, afirmou Sofia, e não estava a pensar apenas no seu aniversário. Ah! Acho que me tornei tão adulta nos últimos tempos. Sim, não é bom? Não sei. Sofia mantivera a cabeça enterrada na almofada enquanto falavam. A mãe sondou então. Mas Sofia, tens de me contar por que é que agora estás tão desequilibrada. Tu não eras assim com 15 anos? Certamente. Mas tu sabes o que quero dizer. Sofia voltou-se para a mãe.
O cão chama-se Hermes, afirmou. Sim. Pertence a um homem chamado Alberto. Ahá. Ele mora na parte antiga da cidade. Foste tão longe atrás do cão? Mas não é perigoso. Tu disseste que o cão já tinha estado aqui outras vezes. Sim. Sofia tinha de refletir. Ela queria revelar o máximo que lhe era possível, mas não podia contar tudo. Tu quase nunca estás em casa, começou. Não, estou muito ocupada. Alberto e Hermes já estiveram aqui muitas vezes. Mas por quê? Também já estiveram dentro de casa? Podes fazer uma pergunta de cada vez? Eles não estiveram na casa, mas vão frequentemente passear no bosque. Achas isso estranho? Não, isso não é nada estranho. Como todos os outros, passam pelo nosso portão ao passearem. Uma vez em que eu vinha da escola, Hermes farejava aqui à volta. Foi deste modo que eu conheci o Alberto. E quanto ao coelho branco e todas as outras coisas? Foi o Alberto que falou nisso. É que ele é um verdadeiro filósofo. Falou-me dos filósofos. Assim por cima da vedação do jardim? Não, sentamo-nos. Mas ele também me escreveu cartas, bastantes. Por vezes, vieram pelo correio, outras vezes ele pô-las na nossa caixa do correio ao passar. Essas eram então as cartas de amor de que falamos. Só que não eram cartas de amor. Ele só escreveu sobre filósofos. Sim, imagina tu. E já aprendi mais com ele do que em 8 anos de escola. Já ouviste falar, por exemplo, de Giordano Bruno, que morreu na fogueira em 1600? Ou da lei da gravitação de Newton? Não, há muita coisa que eu não sei. Se bem te conheço, nem sequer sabes por que é que a Terra gira à volta do Sol, e não o contrário. Que idade é que ele tem, aproximadamente? Não faço ideia. Pelo menos 50. E o que é que ele tem a ver com o Líbano? Isso era mais complicado. Sofia pensou em 10 respostas possíveis ao mesmo tempo. Depois escolheu a única que lhe parecia credível. O irmão do Alberto é major na ONU. E ele é de Lilesa. Deve ter morado a certa altura na cabana do major. Alberto não é um nome um pouco estranho? Talvez. Só a italiano. Eu sei. Quase tudo que é importante vem da Grécia ou da Itália. Mas ele fala norueguês? Sim, fluentemente. Sabes o que acho, Sofia? Acho que devias convidar o Alberto para nossa casa. Nunca estive com um verdadeiro filósofo. Vamos ver. Talvez o possamos convidar para a tua grande festa. É divertido misturar as gerações. E nessa altura, eu podia estar também presente. Eu poderia servir a mesa. Achas uma boa ideia? Sim, se ele quiser. De qualquer modo, é muito mais interessante conversar com ele do que com os rapazes da minha turma. Mas, nesse caso, todos acharão que o Alberto é o teu namorado. Então, dizes-lhes que isso não é verdade. Vamos ver. Sim, vamos ver. E Sofia, é verdade que nem tudo foi fácil entre mim e o pai. Mas eu nunca tive um namorado. Agora, quero dormir. Tenho uma dor de barriga horrível. Queres uma aspirina? Está bem. Quando a mãe voltou com um comprimido e um copo de água, Sofia já tinha adormecido. O dia 31 de maio era uma quinta-feira. Sofia esteve preocupada durante as últimas aulas. Em algumas disciplinas tinha melhorado desde que o curso de filosofia começara. Na maioria das disciplinas estivera sempre entre bom e muito bom, mas nos últimos meses tinha conseguido um muito bom num trabalho escrito de ciências humanas e numa composição de casa. Na matemática as coisas não estavam tão bem. Na última aula, o professor entregou uma composição que tinha corrigido. Sofia tinha escolhido o tema O Homem e a Técnica. Escrevera sobre o renascimento e o desenvolvimento científico, sobre a nova visão da natureza. Sobre Francis Bacon, que afirmara saber é poder, e sobre o novo método científico.
Explicará detalhadamente que o método empírico era mais antigo do que as invenções técnicas. Escrevera depois o que lhe ocorrerá acerca das desvantagens da técnica. Tudo o que os homens faziam podia resultar no bem ou no mal, escrevera no fim. Bem e mal eram como um fio branco e um fio preto que se estavam sempre a entrelaçar. Por vezes, ambos os fios estão tão unidos que é impossível separar um do outro. Ao entregar as composições, o professor olhou para Sofia e piscou-lhe o olho. Teve um 5, e o professor perguntou: como é que sabes isso tudo? Sofia agarrou numa caneta de feltro e escreveu em maiúsculas na folha: eu estudo filosofia. Ao fechar o livro de exercícios, algo caiu das páginas do meio. Era um postal ilustrado do Líbano. Sofia debruçou-se sobre a mesa e leu: querida Hilde, quando leres isto, já teremos falado ao telefone acerca da trágica morte ocorrida aqui. Por vezes, pergunto-me se a guerra e a violência não poderiam ser evitadas se os homens pudessem pensar de outro modo. Talvez o melhor meio contra a guerra e a violência fosse um pequeno curso de filosofia. Que tal um pequeno livro de filosofia da ONU, de que cada novo cidadão do mundo receberia um exemplar na língua materna? Vou expor esta ideia ao secretário-geral. Ao telefone, contaste que agora já prestas mais atenção às tuas coisas. Isso é bom, porque és realmente a maior cabeça de vento que eu conheço. Depois, disseste que desde a nossa última conversa apenas perdeste uma moeda de 10 coroas. Farei o possível para te compensar. Eu estou muito longe de casa, mas ainda tenho uma mão amiga na velha pátria. Se encontrar a moeda de 10 coroas, junto-a ao teu presente de aniversário. Beijos do pai, que tem a sensação de já ter iniciado a longa viagem de regresso. Sofia acabará de ler o postal quando a aula terminou. De novo se desencadeou uma forte tempestade de pensamentos na sua mente. No pátio da escola, Jorun esperava por ela como sempre. A caminho de casa, Sofia abriu a sua pasta da escola e mostrou à amiga o postal. De quando é o carimbo? Pergunta Joran. De certeza que é de 15 de junho. Não, espera, aqui está 35. 1990. Isso foi ontem, ou seja, no dia a seguir a tragédia no Líbano. Não acredito que um postal leve apenas um dia do Líbano até a Noruega, refletiu Jorun. Pelo menos não com esta direção. Hilde Moller Knag, AC Sofia Mundsen, Escola Secundária Furulia. Achas que veio pelo correio? E o professor meteu-o simplesmente no livro? Não faço ideia. E também não sei se me atrevo a perguntar. Não falaram mais acerca do postal. Sofia. Na noite de S. João, vou fazer uma grande festa no jardim, contou. Com rapazes? Sofia encolheu os ombros. Não precisamos de convidar os mais bobos. Mas vais convidar Jorgen? Se quiseres. Talvez convide o Alberto Knox. Debes estar doida. Eu sei. Não falaram mais, e separaram-se no supermercado. A primeira coisa que fez quando chegou a casa foi procurar Hermes no jardim. E nesse dia, ele andava de fato entre as macieiras. Hermes. O cão ficou parado por um momento. Sofia sabia exatamente o que se iria passar nesse segundo. O cão ouvirá chamar, reconhecer a sua voz e decidirá verificar se ela estava ali, e de onde viera o ruído. Só então a descobriu e decidiu correr para ela. As suas 4 pernas desataram a agitar-se. Era de fato muito para um só segundo. Foi ter com ela correr, abanou a cauda energicamente e saltou para ela. Benito Tchau. Hermes. Não, não, para de lamber, estás a ouvir? Senta, assim, sim. Sofia abriu a porta de casa. Xerecan surgiu então dos arbustos. O animal estranho era um pouco sinistro para o gato. Mas Sofia colocou comida no prato dele, pôs sementes no comedouro dos pássaros, deixou à tartaruga uma folha de alface e escreveu um bilhete à mãe.
Escreveu que queria levar Hermes para casa e que telefonaria caso não pudesse estar em casa antes das 7. Depois, puseram-se a caminho pela cidade. Desta vez, Sofia tinha trazido dinheiro. Pensou em apanhar o ônibus com Hermes, mas depois se lembrou que Alberto podia não estar de acordo. Ao andar atrás de Hermes, começou a pensar no que era um animal. Qual era a diferença entre um cão e um homem? Ela ainda sabia o que Aristóteles dissera a esse respeito. Afirmara que homens e animais eram seres vivos com muitas semelhanças importantes. Mas havia também uma diferença essencial entre um homem e um animal: a razão. Como é que ele tinha certeza desta diferença? Demócrito, por seu lado, não vira uma grande diferença entre homens e animais, visto que ambos são compostos por átomos. Também não acreditava que homens ou animais tivessem almas imortais. Acreditava que a alma era formada por pequenos átomos que se separavam em todas as direções quando as pessoas morriam. Para ele, a alma do homem estava indissociavelmente ligada ao cérebro. Mas como é que a alma podia ser constituída por átomos? É que a alma não podia ser tocada, ao contrário de todas as outras partes do corpo. Era algo espiritual. Tinham atravessado a praça principal e aproximavam-se da parte antiga da cidade. Quando chegaram ao local onde Sofia encontrara a moeda de 10 coroas, o seu olhar dirigiu-se instintivamente para o chão. E ali, precisamente ali, onde já se inclinara uma vez para apanhar uma moeda de 10 coroas, estava agora, com a fotografia virada para cima, um postal ilustrado. A fotografia mostrava um jardim com palmeiras e laranjeiras. Sofia baixou-se e apanhou o postal. Simultaneamente, Hermes começou a rosnar. Parecia não gostar que Sofia tivesse agarrado no postal. No postal estava escrito: Querida Hilda. A vida consiste numa cadeia interminável de coincidências. Não é totalmente inverossímil que as 10 coroas que perdeste tenham chegado aqui. Talvez uma senhora idosa, que esperava pelo ônibus para Kristiansand, a tenha encontrado na praça principal de Lillesa. Em Kristiansand, apanhou o comboio para visitar os seus netos, e muitas horas mais tarde pode ter perdido aqui a moeda de 10 coroas. Em seguida, é possível que essa moeda tenha sido apanhada mais tarde por uma moça que precisava de 10 coroas para poder ir para a casa de ônibus. Nunca se pode saber, Hilde, mas se foi mesmo assim temos de nos questionar de fato se não há uma providência divina por trás de tudo. Beijos do pai que em pensamento já está sentado na doca em Lillesa. PS. Eu bem disse que ia ajudar-te a procurar as 10 coroas. Como endereço, estava escrito no postal, Hilde Moller Knag, AC de uma transeunte acidental. O postal tinha o carimbo do dia 15 de junho. Sofia subiu os degraus atrás de Hermes. Quando Alberto abriu a porta, disse: Sai do caminho, velhote. Aqui vem o correio. Ela achava que naquele preciso momento tinha uma boa razão para estar um pouco irritada. Ele deixou-a entrar. Hermes deitou-se debaixo dos cabides, como na vez anterior. O major deixou um novo cartão de visita. Minha filha? Sofia olhou para Alberto. Só então descobriu que ele trazia um traje novo. Reparou primeiro numa comprida peruca encaracolada. Além disso, trazia um fato comprido largo com muitas rendas. À volta do pescoço tinha um vistoso lenço de seda e sobre o fato uma capa vermelha. Trazia meias brancas e, nos pés, elegantes sapatos de verniz, com laços. No conjunto, fazia lembrar aqueles quadros representando a corte de Luís XIV que Sofia já tinha visto. Que pavão! Comentou, entregando-lhe o postal. E tu encontraste de fato as 10 coroas precisamente no local. Onde o postal estava hoje? Precisamente ali. Ele está cada vez mais atrevido. Mas talvez isto seja bom. Por quê? Assim será mais fácil desmascará-lo. Esta encenação é realmente empolada e repugnante. Kyra a perfume barato. Perfume. Tem um efeito indiscutivelmente elegante, mas é apenas uma brincadeira. Vês como ele ousa comparar os seus fracos métodos de vigilância com a providência divina?
Ergueu o postal. Depois o rasgou em pedaços tal como o anterior. Para não perturbar ainda mais o seu estado de espírito, Sofia não mencionou o postal que encontrara no livro da escola. Vamos sentar-nos na sala de estar, cara discípula. Que horas são? 4. Hoje vamos falar sobre o século XVII. Foram para a sala que tinha o teto inclinado e a clarabóia. Sofia reparou que Alberto substituíra alguns objetos desde a última vez. Na mesa via-se um antigo cofre com uma coleção de diversas lentes. Ao lado, estava um livro aberto. Era muito antigo. O que é isto? Perguntou Sofia. É uma primeira edição do famoso livro de René Descartes, O Discurso do Método. É do ano de 1637 e é um dos meus objetos mais estimados. E o cofre contém uma coleção exclusiva de lentes, ou vidros ópticos. Foram polidos por volta de meados do século XVII pelo filósofo holandês Spinoza. Ficaram-me caras, mas também são das minhas preciosidades mais valiosas. Eu compreenderia sem dúvida melhor o valor do livro e do cofre se soubesse alguma coisa sobre Descartes e Spinoza. Claro! Mas vamos tentar primeiro familiarizar-nos um pouco com a sua época. Sentemo-nos. E sentaram-se como na vez anterior, Sofia numa poltrona grande e Alberto no sofá. Entre eles estava a mesa com o livro e o cofre. Quando se sentaram, Alberto tirou a peruca e pô-la na escrivaninha. Vamos falar agora sobre o século XVII, ou a época que é designada por Barroco. Barroco. Não é um nome estranho? A designação barroco provém de uma palavra que significa na realidade pérola irregular. Típico da arte do barroco eram as formas exuberantes e com muitos contrastes, ao contrário da arte do Renascimento. Mais simples e harmoniosa. O século XVII é caracterizado pela tensão entre opostos inconciliáveis. Por um lado, continuava a haver a visão otimista do mundo como no Renascimento. Por outro, muitos se agarraram ao extremo oposto e levavam uma vida de recusa do mundo e retiro religioso. Na arte e na vida real encontramos uma ostentação pomposa de vida. Simultaneamente, surgiram os movimentos monásticos que renunciavam ao mundo. Palácios imponentes e mosteiros escondidos, portanto. Sim, podes dizê-lo assim. Um chavão do barroco era o provérbio latino carpe diem, que significa goza o dia. Um outro provérbio latino muito evocado diz memento mori, e significa recorda que tens de morire. Na pintura, o mesmo quadro podia mostrar simultaneamente uma grande exuberância enquanto num canto inferior estava pintada uma caveira. Em muitos aspectos, o barroco caracteriza-se pela frivolidade e a afetação, mas também pela consciência da efemeridade de todas as coisas, ou seja, pelo fato de que tudo que é belo tem de perecer e decompor-se um dia. É verdade, mas é uma ideia triste pensar que nada é estável. Nesse caso, pensas exatamente como muitas pessoas no século XVII. No domínio político, o barroco também foi a época de grandes conflitos. Primeiro, a Europa foi devastada por guerras. A mais grave foi a Guerra dos 30 Anos, que assolou quase toda a Europa de 1618 a 1648. Na realidade, consistiu em muitas guerras pequenas, que atingiram principalmente a Alemanha. Como consequência da Guerra dos 30 Anos, a França tornou-se pouco a pouco a potência dominante na Europa. Por que é que eles combatiam? Era principalmente uma guerra entre protestantes e católicos. Mas também se tratava do poder político, mais ou menos como no Líbano. Além disso, o século XVII estava marcado por enormes diferenças de classes. Com certeza já ouviste falar da nobreza francesa e da corte de Versalhes. Não sei se também estudaste a miséria do povo. Mas toda a ostentação do luxo assenta sobre a ostentação do poder. Disse que a situação política do barroco pode ser comparada com a arte e a arquitetura contemporâneas. Os edifícios do barroco estavam sobrecarregados de volutas, estuques e decorações. E a política estava cheia de assassínios, intrigas e tramas.
Não houve um rei sueco que foi assassinado no teatro nessa altura? Estás a pensar em Gustavo III, e tens aí um verdadeiro exemplo daquilo a que me refiro. O assassínio de Gustavo III deu-se já no ano de 1792, mas em circunstâncias muito barrocas. Ele foi assassinado num grande baile de máscaras. E eu pensava que tinha sido no teatro. O baile de máscaras teve lugar na ópera. O barroco sueco, no fundo, só terminou com o assassínio de Gustavo III. Durante o seu reinado dominou o despotismo esclarecido, mais ou menos como quase 100 anos antes com Luís XIV. Além disso, Gustavo III era um homem muito frívolo, que adorava todas as cerimônias e cortesias francesas. E repara que também gostava muito de teatro. E isso foi-lhe fatal. Mas o teatro no barroco era mais do que uma mera forma artística. Era o símbolo mais importante da sua época. E o que é que simbolizava? A vida, Sofia. Não sei quantas vezes se disse durante o século XVII, a vida é teatro. Certamente muitas vezes. E foi durante o Barroco que surgiu o teatro moderno, com a sua maquinaria e cenografia. No teatro, punha-se em cena uma ilusão, que era desmascarada como mera ficção. Deste modo, o teatro tornou-se a imagem da vida humana em geral. O teatro podia mostrar que quanto mais alto é o voo, maior é a queda, oferecendo uma representação impiedosa da fragilidade humana. William Shakespeare viveu no período do Barroco? Ele escreveu seus grandes dramas por volta do ano de 1600. Desse modo, tem um pé no Renascimento e o outro no Barroco. Mas já em Shakespeare se encontram muitas reflexões sobre a vida como teatro. Gostarias de ouvir alguns exemplos? Sim, muito. No drama As You Like It, ele afirma: o mundo é um palco e todos os homens e mulheres meros atores. Entram e saem de cena, e cada um representa muitos papéis no seu tempo. E em Macbeth disse: a vida é apenas uma sombra inconstante, um pobre comediante que se pavoneia e se agita durante a sua hora em cena, e depois nada mais. Se ouve dele, é uma história, contada por um idiota, cheia de som e de fúria, que nada significa. Isso é mesmo pessimista. Mas a brevidade da vida preocupou-o. Provavelmente já ouviste a mais famosa citação de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Sim, foi Hamlet que o disse. Num dia estamos na Terra, no dia seguinte desaparecemos. Obrigada, isso eu já compreendi. Quando não comparam a vida com o teatro, os escritores barrocos comparam-na com um sonho. Já Shakespeare afirmava, por exemplo, somos feitos da mesma matéria que os sonhos, e esta breve vida abrange um sono. Que poético! O poeta espanhol Calderón, que nasceu por volta de 1600, escreveu um drama com o título A Vida é Sonho. Aí afirma o que é a vida. Lucura. O que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. E o maior dos bens tem pouco valor, pois a vida é um sonho. Talvez ele tenha razão. Nós lemos uma peça na escola. Chamava-se Jeppe de Bjerget, de Ludwig Goldberg. Sim. Aqui no norte, uma grande figura de transição entre o barroco e o iluminismo. Jeppe adormece num fosso de estrada, e depois acorda na cama do barão. E pensa ter sonhado ser apenas um pobre camponês. Depois, é levado de volta para o fosso, a dormir, e acorda de novo. E acha nessa altura ter sonhado que estivera deitado na cama do barão. Goldberg retirou este motivo de Calderón, como Calderón fizera a partir dos contos árabes das Mil e Uma Noites. Mas a comparação entre vida e sonho é ainda mais antiga, e encontramo-la inclusivamente na Índia e na China. Já o antigo sábio chinês Chuang Tzu, cerca de 350 a.C., sonhou uma vez que era uma borboleta e, após ter acordado, perguntou se era um homem que sonhara ser uma borboleta ou uma borboleta que estava nesse momento a sonhar que era um homem. De qualquer modo, é impossível provar qual está certo. Na Noruega tivemos um poeta barroco típico, de nome Peter Dass. Viveu entre 1647 e 1707.
Por um lado, queria retratar a vida como é realmente, por outro sublinhava que apenas Deus é eterno e constante. Deus é Deus, mesmo se tudo fosse deserto, Deus é Deus, mesmo se todos estivessem mortos. Mas no mesmo hino ele descreve também a cultura norueguesa, escrevendo sobre todos os tipos de peixe que se encontram nesta zona. Isso é típico do barroco. No mesmo texto é descrito o terreno, imanente, e o celestial, transcendent. O conjunto pode fazer-nos lembrar a separação platônica entre o mundo sensível concreto e o mundo imutável das ideias. E a filosofia? Também a filosofia era caracterizada por duras lutas entre modos de pensar contraditórios. Como já ouvimos, para alguns filósofos, a realidade era fundamentalmente de natureza mental ou espiritual, designamos essa perspectiva por idealismo. A concepção oposta é o materialismo, uma filosofia que defende que a realidade se reduz a substâncias materiais concretas. O materialismo também teve no século XVII muitos defensores. O mais influente talvez tenha sido o filósofo inglês Thomas Hobbes. Segundo ele, todos os seres, logo, também homens e animais, consistem exclusivamente em partículas de matéria. Mesmo a consciência do homem, ou a alma humana, nasce através do movimento de partículas minúsculas no cérebro. Então ele pensava o mesmo que Demócrito 2000 anos antes. Idealismo e materialismo são como fios condutores através de toda a história da filosofia. Mas muito raramente as duas concepções surgiram tão claramente numa mesma época como no Barroco. O materialismo consolidou-se progressivamente através das novas ciências da natureza. Newton mostrou que as mesmas leis para o movimento são válidas em todo o universo, e que as leis da gravitação e dos movimentos dos corpos são responsáveis por todas as transformações na natureza, tanto na Terra como no espaço. Portanto, tudo é governado com a mesma regularidade constante, ou com a mesma mecânica. Assim, em princípio, podemos calcular qualquer transformação na natureza com exatidão matemática. Deste modo, Newton forneceu os últimos elementos para a chamada concepção mecanicista do mundo. Ele imaginava o mundo como uma grande máquina. Exatamente. O termo mecânico provém da palavra grega mechane, que significa máquina. Mas devemos ter em atenção que nem Hobbes nem Newton viam uma contradição entre uma concepção mecanicista do mundo e a crença em Deus. Isto não é válido para todos os materialistas dos séculos XVIII e XIX. O médico e filósofo francês Lamétrie escreveu em meados do século XVIII um livro com o título L'homme machine. Significa, o homem-máquina. Tal como a perna tem músculos para andar, assim o cérebro, escreveu ele, tem músculos para pensar. Posteriormente, o matemático francês Laplace exprimiu com o seguinte pensamento uma concepção mecanicista extrema. Se uma inteligência conhecesse a posição de todas as partículas de matéria num certo momento, nada seria incerto, e tanto o futuro como o passado seriam evidentes. Estaria nas cartas o que haveria de suceder. Designamos esta concepção por determinismo. Nesse caso, o homem não pode ter livre-arbítrio. Não, tudo é produto de processos mecânicos, inclusivamente os nossos pensamentos e sonhos. No século XIX, materialistas alemães afirmaram que os processos de pensamento se comportam em relação ao cérebro tal como a urina em relação aos rins e a bilis em relação ao fígado. Mas a urina e a bilis são materiais. Os pensamentos não. Estás a dizer uma coisa importante. Posso contar-te uma história que diz o mesmo. Certa vez, um cosmonauta e um neurocirurgião russos discutiam sobre religião. O cirurgião era cristão, o cosmonauta não. Eu já estive várias vezes no espaço, gabava-se o cosmonauta, mas não vi nem Deus nem anjos. E eu já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o cirurgião, e também não encontrei em lado algum um único pensamento. O que não significa que os pensamentos não existam. Não. Apenas esclarece que os pensamentos são algo completamente diferente de tudo que pode ser amputado ou dividido em partes cada vez menores. Por exemplo, não é fácil remover uma alucinação com uma operação. Um importante filósofo do século XVII, chamado Leibniz, referiu que a grande diferença entre tudo que é feito de matéria e tudo que é feito de espírito consiste precisamente no fato de a matéria poder ser dividida em partes cada vez menores. Mas a alma não pode ser cortada em pedaços. Pois não, que tipo de faca se usaria?
Alberto abanou a cabeça. Depois, apontou para a mesa entre ambos e afirmou: os dois filósofos mais importantes do século XVII foram Descartes e Spinoza. Também eles se preocuparam com questões como a relação entre alma e corpo. Vamos observar mais pormenorizadamente estes filósofos. Conta. Mas, se não estivermos despachados até às 7, tenho de telefonar à minha mãe.